A soja que você come tá destruindo o planeta. Eu já ouvi isso mais vezes do que eu gostaria, sabe? E é engraçado que às vezes esse comentário vem de uma forma mais agressiva, às vezes vem com uma forma de curiosidade. Então, tipo assim, quando é mais agressivo, é uma parada meio de apontar o dedo e falar assim: ah, você fica falando aí de carne, mas os veganos comem soja e a soja destrói o planeta. Ou então as pessoas falam: olha, eu já ouvi falar que a plantação de soja é ruim pro meio ambiente. Não é verdade? Você acha que a gente devia, diminuir o consumo de soja também? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Esse é o 25º de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho de Ruffin Eds. Se você quiser saber mais, cheque o link na descrição. Acho que uma coisa que é importantíssimo falar é que as grandes monoculturas de soja são mesmo um problema enorme para o meio ambiente, por diversos motivos. Dá para falar, por exemplo, sobre a quantidade imensa de agrotóxicos que são usados nessas plantações. Esses agrotóxicos não prejudicam só o solo ali daquela plantação específica, mas muitas vezes eles são levados pelo vento ou pelas águas e acabam infectando outras plantações por perto, né? Existem, por exemplo, pessoas que plantam alimentos orgânicos, mas têm dificuldade de certificar como orgânico por causa de uma plantação de soja que está ali do lado e o veneno está vindo invadindo a plantação dessa pessoa que está plantando os orgânicos. É comum que se criem barreiras de plantas específicas que vão meio que segurar esses agrotóxicos que vão voar pelo ar e proteger um pouquinho ali da sua própria plantação para poder manter aquilo ali sem veneno. A questão indígena não precisa nem falar, né? Os grandes barões da soja, esses latifundiários, donos dessas grandes monoculturas, esses ruralistas escrotos, safados, eles estão fazendo sempre o possível para invadir terras indígenas e ocupar e usar cada vez mais os recursos ali. Não é só para garimpo, não, é também para plantio de soja e para abertura de pasto. É possível ver algumas imagens de satélite que as áreas de reservas indígenas, com o passar do tempo, né, elas continuam todas verdinhas, enquanto que as áreas em volta vão sendo desmatadas para as mais diversas finalidades. Além disso, né, a soja ela foi selecionada e ela foi modificada geneticamente para ela ter uma resistência grande a esses agrotóxicos. Isso quer dizer que quando a gente come a soja, a gente também está prejudicando nós mesmos, na nossa saúde, porque se a soja que a gente come não é orgânica, ela pode estar com uma quantidade imensa ali de agrotóxicos. Isso pode ser ruim pra gente também. Isso falando no nível um pouco mais individual, né? Então, se todo mundo parar de comer soja, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, o problema tá resolvido, né? Vamos todo mundo parar de comer soja e a gente tá de boas, todo mundo resolvido com os problemas da vida, não vai ter mais monocultura, nada, né? Não, galera, não. Você sabia que a maior parte da soja plantada no Brasil é exportada pra China? É tipo assim, é mais da metade, é tipo 70% da soja plantada no Brasil vai pra China. E a China faz o que com essa soja? Faz tofu? Bem, talvez faça um pouco de tofu, mas a maior parte vai ser usada para alimentar porcos, principalmente porcos e galinhas, né, que são muito consumidos na China. E a maior parte da soja que fica aqui no Brasil também é usada em ração para porcos e galinhas, principalmente, já que os bois aqui no Brasil são criados soltos em pastos, né? Vamos colocar assim. Mesmo a soja processada, né, que não vai virar ração para esses animais, ela acaba indo muito para alimentos ultraprocessados, né? Você vê um monte de pacotinho que você vai ver as receitas lá, os ingredientes, sempre tem uma listinha de soja ali, não sei se já percebeu. Fora o próprio óleo de soja, que é usado extensamente em toda a culinária, não só na culinária vegana, né? Óleo de soja é usado para tudo, para fritar, inclusive o pastelzinho que a gente come na feira. Então, assim, eu acho que é realmente importante a gente entender o quão prejudicial pode ser esse modo que a gente tem de produção de soja nessa escala absurda que existe no Brasil. A gente tem que entender também qual que é o nosso papel nesse meio, tá? E o nosso papel não é achar que se a gente parar de comer soja, a gente vai resolver esse problema, né? Isso tá longe de ser um problema dos veganos. Os veganos não estão causando esse desmatamento todo, tá? Então, assim, mesmo que absolutamente todas as pessoas veganas parassem de comer soja, isso não ia fazer diferença absolutamente nenhuma, não ia ter impacto nenhum. Mas é importante, toda vez que tem, por exemplo, aprovação de PL no Congresso, a gente se posicionar, a gente saber como que estão sendo operadas essas leis, a gente saber quem que é esse latifundiário da bancada ruralista que está ali passando lei para favorecer os próprios interesses, para colocar garimpo em terra indígena, sabe? Então a gente também tem que ter essa noção pra gente lutar contra isso da maneira correta, não achando que, eu parei de comer soja, então agora eu tô fazendo a minha parte. Não, não é assim não, sabe? A gente tem que fazer coisas muito além disso. Inclusive, esse ano, esperem por conteúdos mais relacionados com política institucional aqui. Ainda vou trazer algumas pessoas legais para conversar com a gente sobre isso, para a gente entender melhor como que funciona esse sistema desgraçado e como que o nosso voto vai poder
talvez ajudar a mitigar algumas dessas questões, mas sem a ilusão de que só o voto vai resolver, né? Então, trabalho contínuo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Como sempre, agradeço especialmente as pessoas que apoiam esse projeto no apoia.se/veganovitor. Muito importante quem apoia lá. Se você quiser apoiar, por favor, faça isso. Vou ficar muito feliz. E vejo você na semana que vem. Beijo.